Olá, bosses! Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma Empower Class. Antes de começarmos, você já segue o perfil da Empower Boss lá no Instagram? Se ainda não segue, aproveita esses minutinhos enquanto esperamos as bosses entrarem para ir lá seguir. Temos o arroba aí na tela. Boa noite. Boa noite, boss. Para o conteúdo. Vocês já pararam para pensar em toda a informação que encontramos todos os dias, desde textos e vídeos até fotos e posts em redes sociais? Estamos o tempo todo cercadas por conteúdo, e a aula de hoje é totalmente centralizada nisso: conteúdo. Como dominar a tão temida produção de conteúdo para o Instagram? Vamos entender melhor o que é conteúdo, como ele é feito e como podemos usar essa informação de forma inteligente. Vamos aprender a diferenciar o que é útil do que não é e como tudo que acontece todos os dias na sua vida pode ser utilizado ao seu favor e a favor do seu negócio. Sobre as dúvidas que forem surgindo durante o conteúdo, vocês podem mandar aqui no chat que a gente vai respondendo. E lembrando, anotem todos os insights, ideias, dúvidas, porque aqui cada palavra é um bloco para a construção do conhecimento. Vamos lá, então. Você já parou para pensar como é que nós, como consumidoras, decidimos comprar alguma coisa? Tem alguém com... Aí, fechou. Às vezes, parece que magicamente aparece algo na nossa frente e a gente pensa, meu Deus, eu preciso disso. Mas, na verdade, existe todo um processo por trás dessa decisão de comprar alguma coisa. E aí que entra o funil de conteúdo. Vocês já ouviram falar no funil de conteúdo? Responde aqui para a gente, por favor. Dai, já ouviu falar? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Você viu uma pessoa, imagina só, o seguinte, você viu uma pessoa em um evento e ela te atraiu de alguma forma, seja pelo sorriso, pelo bom humor, pela aparência e etc. Ela chamou a tua atenção e te fez sentir vontade de conhecê-la melhor. Na medida que vocês começam a conversar e a sair juntos, você vai ficando mais consciente de quem essa pessoa é, as qualidades, valores, defeitos e o que a torna única. É quando você começa a descobrir mais sobre a personalidade e os interesses dessa pessoa ao longo de várias conversas e encontros. Com o tempo, vocês desenvolvem um relacionamento mais próximo e íntimo, compartilhando experiências, emoções e momentos especiais juntos. Vocês começam a confiar um no outro, compartilhar segredos e se apoiam nos altos e baixos da vida. Finalmente chega o momento em que vocês decidem levar o relacionamento de vocês para um próximo nível e se comprometerem um com o outro de forma mais séria, seja com um namoro exclusivo, um noivado, um casamento. E, por fim, constroem uma relação sólida e duradoura, baseada na confiança, respeito e amor. É como quando vocês se tornam parceiros de uma vida inteira, enfrentando desafios juntos, celebrando conquistas e construindo uma história compartilhada que dura para sempre. Assim como em um relacionamento, na produção de conteúdo a gente percorre um caminho também, uma jornada. Temos então o funil de conteúdo com as etapas de atração, conscientização, relacionamento, venda e fidelização. Na etapa de atração, o objetivo é atrair a atenção do seu público e gerar movimento nas redes sociais da sua marca. As pessoas vão chegar no seu Instagram e elas precisam se atrair por ele. Lembrando que a primeira impressão é a que fica. E como que vocês vão atrair essas pessoas até as redes sociais? Através de vídeos curtos, virais e compartilháveis,
memes ou algo engraçado, se fizer parte do seu posicionamento. Na etapa de conscientização, o foco é educar o público sobre a marca, seus produtos ou serviços, trazendo os diferenciais e benefícios. Você pode fazer vídeos com narrativas que destacam os valores da sua empresa e propósito, além de anúncios, e-books de valor agregado e posts informativos. Já na etapa de relacionamento, o objetivo é construir uma conexão profunda com o seu público. Você pode fornecer conteúdos mais aprofundados e educativos, como, por exemplo, vídeos e posts abordando sobre as dores e medos, podcasts, e-mail marketing, lives, e conte mais aprofundadamente da história da sua marca. Na etapa de vendas, o seu público estará pronto para tomar uma decisão de compra. Portanto, é fundamental fornecer conteúdos persuasivos e convincentes que os incentivem a passar o cartão para você. Conteúdos que demonstrem efetividade dos seus produtos e serviços e feedbacks dos clientes são essenciais. E você pode também fazer vídeos de demonstrações e ofertas exclusivas. E por fim, na etapa de fidelização, o objetivo é fidelizar os clientes, fazendo com que você seja sempre a primeira opção na mente deles quando eles precisarem do que você vende. E fazer com que eles te recomendem para as outras pessoas também. Os conteúdos mais efetivos e canais são programas de fidelidade e recompensas, conteúdos exclusivos para clientes fiéis. Isso pode ser feito tanto na comunidade do Instagram como no WhatsApp ou Melhores Amigos. Criar uma comunidade apenas para esses clientes. E falando um pouquinho do design, de nada adianta você criar um conteúdo incrível, estratégico, alinhado ao que você quer transmitir, baseado em todas essas etapas do funil que a Dani trouxe por aqui, se visualmente ele não for atrativo e eficiente para comunicar tudo isso. Design nada mais é do que a forma e a função. Então, não basta ser bonito, também precisa cumprir sua função, que nesse caso é de comunicar o conteúdo que você criou de forma clara para o seu seguidor. Se você estivesse rolando o seu feed do Instagram e aparecessem esses dois conteúdos, por qual dos dois você se sentiria mais atraído em comprar da marca? Conta aqui pra gente no chat. O segundo é mais bonito, o segundo dá para ver muito melhor. E é exatamente isso, mas isso só acontece porque o segundo segue os princípios do design. O segundo dá para ler melhor, exatamente. E o que são esses princípios do design? Que raio é esse de princípios do design? Nada mais são do que as regras ou orientações que a gente utiliza para criar os projetos. Sendo harmoniosos, funcionais e atraentes. E os principais princípios que você precisa conhecer para não errar na hora de criar os seus posts são contraste, hierarquia, alinhamento e espaçamento, que são as margens. Falando do contraste, ele é uma diferença entre dois ou mais elementos, como cores, formas, tamanhos, e o contraste ele vai criar um interesse e destaque. Então, chamando atenção para certos aspectos do design. Por exemplo, um texto preto sobre um fundo branco. Tem um alto contraste, então é muito mais fácil da gente ler do que um texto com a letra branca, por exemplo, e um fundo azul bebê. É muito mais difícil da gente conseguir ler, porque ele tem um contraste muito menor. Um outro exemplo é o uso de cores complementares. Então, o vermelho e o verde, eles criam um efeito vibrante e dinâmico. Ou até mesmo a escrita com mais destaque, que vai dar contraste. Então, uma escrita com uma letra maior e uma letra menor. Isso traz contraste entre essa escrita. Aqui mesmo, nesse texto, a gente tem a parte que está em negrito, que é essa parte que está com peso maior na escrita, e a parte de baixo, que ela está na versão normal, que ela tem um peso menor.
Então, isso também cria um contraste. E aí que eu trouxe 2 exemplos. O primeiro é com alto contraste, então a gente consegue claramente ver esse raio no círculo. Já no segundo, a gente tem um pouco mais de dificuldade para ler, ainda mais que a gente consiga ver, mas ele tem um baixo contraste, justamente porque o objetivo desse primeiro é trazer o destaque para o raio, e aqui no segundo é só trazer ele como mais um elemento da composição. E aí a gente entra na hierarquia, que é a organização desses elementos de acordo com o nível de importância, relevância ou interesse. A hierarquia ajuda a guiar o olhar do espectador e a transmitir a mensagem principal do design. Ela pode ser criada usando diferentes tamanhos, cores, composições, e o contraste pode ser usado para trazer hierarquia também. Então, a gente consegue aí alinhar 2 diferentes princípios. E aí que eu trouxe para a gente ver o banner, né, da nossa Masterclass de Gestão de Tempo, que ela foi adiada, mas em breve teremos, e vocês não perdem por esperar, porque ela tá incrível. Então, a gente tem aqui o banner, e nesse banner, a primeira coisa que você vê é o Gestão de Tempo, é o que mais salta aos olhos, muito por conta do tamanho nesse caso. Ele tá com um tamanho muito maior do que todos os outros elementos de escrita. Então, a gente vai, depois desse Gestão de Tempo, o nosso olho naturalmente vai para a data e para o ao vivo, que são as próximas informações importantes. Depois ela vai para o horário e só então vem para Masterclass e em Power Boss comum. Porque são informações que a gente precisa dar menos importância mesmo, que elas são menos importantes dentro dessa composição. Então, elas estão dentro dessa hierarquia num lugar mais abaixo. E aí, o que está aqui nessa hierarquia no topo é a gestão de tempo. E a gente consegue ver também esse contraste da escrita através das cores. O fundo traz uma legibilidade muito boa com essa cor de escrita por conta do contraste. Então, a gente tem hierarquia e contraste sempre de mãos dadas. E aí a gente entra no alinhamento, que é a disposição dos elementos em relação a um eixo ou a uma margem, criando uma ordem visual e uma conexão lógica entre eles. O alinhamento pode ser horizontal, vertical, diagonal ou então radial. Mas aí, de uma forma simplificada, a gente tem aí o alinhamento à esquerda, ao centro e à direita. E aí a gente tem aqui, eu trouxe para vocês 3 opções, né, de alinhamento para a gente conversar um pouquinho. A gente tem essa primeira, que é o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado e o alinhamento à direita. E a gente pode ver nessa própria composição do slide que a gente tem um alinhamento feito à esquerda, né, do texto desse título, mas do lado de cá a gente também tem um alinhamento à direita, porque a palavra conteúdo termina exatamente no mesmo lugar onde termina o símbolo. Então, essa é uma composição que ela tem 2 alinhamentos. O importante é a gente nunca colocar perdido. Imagina se esse símbolo tivesse aqui, por exemplo. Ele não estaria alinhado a nada. Então, isso traz uma confusão mental, uma desordem, que dá uma sensação também de algo muito menos profissional. E aí, a gente entra no nosso último princípio que a gente vai abordar aqui, que é o despaçamento. As margens e o espaçamento, eles são o que deixam o design mais harmonioso, interessante e profissional. As margens, elas vão desempenhar um papel crucial no design da página, pois elas vão ajudar a organizar o conteúdo e melhorar a legibilidade, a criar uma estética visual agradável. Sem as margens adequadas, o conteúdo pode parecer desorganizado, apertado e difícil de ler. Então, a gente tem aqui mais um exemplo com aquele mesmo banner da gestão de tempo, só que aqui trouxe sem margem nenhuma, para a gente ver como já traz uma confusão mental, mesmo sendo um design feito por uma designer, um design profissional, mas ele traz confusão. Por quê? Porque ele está sem margem, ele não tem espaço da borda, ele não tem uma margem de respiro. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem uma margem do conteúdo. Se todo esse conteúdo tivesse encostado na borda, estaria tudo muito confuso. Então, é importante respeitar essa margem. Às vezes, a gente vê um post que está lá, grudado na ponta, as informações, e muitas vezes fica complicado mesmo de ler. E é por conta dessa questão da margem. E agora, vamos ver se vocês estão afiadas mesmo. Quais são os erros desse post aqui? O que a gente pode fazer para melhorar?
Inclusive, Dani e Thay, se vocês quiserem palpitar nessa hora, porque eu sei que design não é a área de vocês, então vocês estão liberadas para palpitar nessa dinâmica também. Falta contraste ali na palavra skincare, não dá nem para ler. Total. E assim, tem muita gente que bota post assim mesmo, gente. Eu não tirei isso do nada, porque eu já vi posts assim. Ó, a palavra está ruim de ler, a Jana falou. Realmente, está muito difícil de ler essa palavra, né? Ó, deixar o título mais escuro. Sim, seria uma opção deixar esse título mais escuro. Tem mais alguma, tirando essa que eu acho que é a principal, tem mais alguma que vocês conseguem observar? Eu não sei, eu não tenho, gente, eu entendo zero sobre design, mas eu acho que o fundo dessa arte com o contraste da pele da modelo, não sei se combinou muito bem, não sei se poderia ser um fundo de cor diferente, ou se a maquiagem dela... Naquele primeiro exemplo que eu trouxe de comparação, deixa eu até voltar aqui para a gente dar uma olhada nele, tem a mesma cor de fundo, mas você não tem essa sensação. Por quê? É verdade. Porque tem elementos, porque tem o contraste do nome. E a gente também tem aqui a questão da hierarquia. Aqui a introdução à rotina está muito maior do que o skincare. Então você não vai chamar atenção. Aqui o skincare ele está maior. Então você já bate o olho aqui. E o fundo ele tem elementos que trazem profundidade. Então, sem contar... E aqui um que ninguém falou, mas uma coisa importante, o introdução à rotina está quase grudado na parede aqui das bordas. E aqui a gente já tem uma sensação de algo muito mais uniforme. E é a mesma cor de fundo e a mesma imagem da modelo. Deixa eu passar aqui. Tão afiadíssimas, né? E por hoje foi esse o conteúdo da nossa Empower Class. Te esperamos dentro da comunidade para você acompanhar mais conteúdos como esse, para você participar das nossas Empower Class, das nossas aulas de tirar dúvida, que são as nossas FAQ Boss. E a gente te vê no nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite.